pessoa, ter um cuidado no sentido de uma sensibilidade, né, mais aguçada para poder escutar essa fala de um outro lugar, que é o que nos diferencia um pouco do sujeito que está na nossa frente. Então, embora ele pudesse me dizer que era um filho, uma filha que ele queria, a gente está diante de alguém que vai colocar imaginariamente essa criança em algum outro lugar, né, que possa ser útil, né, implicando em desdobramentos aí que podem ser vários, mas que são fontes. Exatamente. Então, acho que esse é um aspecto importante que a gente não pode deixar de lado, né? Que escuta é essa, né, diante de situações que nos remetem aí diretamente a uma adoção, que vão, no caso da devolução, nós vamos ver aqui que nós vamos construir juntos essa história, quer dizer, engrossar o caldeirão dos conflitos, né? Por quê? Porque só ocorre a devolução, né, a partir de situações que vão se intensificando, né, na linha da conflitiva da relação, né, com a criança. Tá? Fala. Estava ouvindo você falar essa questão do filho, estava pensando, sempre que a gente diz, pelo menos na minha experiência, que alguém vai e diz assim, eu quero ter um filho, eu pergunto sempre, filho para quê? Porque as justificativas podem ser as mais variadas, né? Eu quero ter um filho. Esse imaginário aí, ele pode ser construído para ter uma companhia, para suprir a ausência de alguém, o filho que morreu. Ou seja, o que o sujeito vai dizer desse desejo é o que importa, né? Dessa ideia de filho. Então, você pode querer ter um filho para muita coisa. E não um lugar de filiação onde você vai projetar idealizações, frustrações, essa construção da maternidade, da paternidade que implica uma série de coisas e que o sujeito vai precisar dizer o que é que ele vai querer com essa criança. E aí eu me lembrei de um caso rápido de uma pessoa que dizia que queria uma criança com síndrome de Down, queria adotar uma criança que tivesse síndrome de Down. E, do ponto de vista do judiciário, seria muito legal que a gente tivesse pessoas que quisessem adotar crianças com síndrome de Down, porque raramente a gente encontra pessoas com essa disponibilidade, né? Essa abertura. E aí, a princípio, que legal, ela quer uma criança com síndrome de Down. As pessoas começaram a ficar muito entusiasmadas com isso. E eu dizia, sim, mas por que só com síndrome de Down? Porque ela dizia, eu não quero outra coisa, eu quero que ela tenha síndrome de Down. E, na época que uma novela tinha uma criança que tinha síndrome de Down, estava na mídia, né? E aí, quando a gente vai escutar essa senhora, ela, depois de alguns atendimentos, ela retoma uma história na vida dela, 30 anos atrás, e que ela, depois de várias gravidez que ela teve, e ela tinha uma violência doméstica, sofria violência doméstica, e o médico disse para ela que ela não poderia mais engravidar, porque caso acontecesse, ela teria uma criança com problema, inclusive com síndrome de Down. Então, coisas que foram ditas há 30 anos, esse oráculo, né, que vai lá e diz, olha, você terá um filho com síndrome de Down, ela suspende isso e 30 anos depois ela chega no juizado dizendo, eu quero cumprir esse veredito. Ou seja, o espaço para essa criança que viria seria espaço de quê? Era um filho, mas filho para cumprir o quê? Uma profecia? Que ideia era essa? Então, essa questão de filho, eu sempre me pergunto, filho para quê? Para atender a qual demanda, né? Dizendo, quer dizer, tem a ver muito com o que nós, na psicanálise, vamos trabalhando. Quer dizer, que é a possibilidade de desenvolver, né, um mais além daquilo que está simplesmente explicitado. Então, filho, bom, mas e aí? O que é filho para você? Né? Ou como é que você... o que é que você quer disso? Né? Como é que... Agora, isso não vem, gente, é uma questão bastante complexa, né, eu reconheço, porque não vem de uma fala direta e explícita. Não adianta eu perguntar, mas você quer um filho para quê? Né? Mas nós vamos ter que, quer dizer, dar uma volta para
poder escutar, né, um mais além, né? E escutar um mais além, eu sempre digo que é o seguinte, né, requer o quê? Duas coisas mínimas, mas são fundamentais. Uma certa instrumentalização ou sensibilidade para, e realmente poder deixar que um outro fale, né? Porque é aí, nessa possibilidade de que a fala, né, do outro se possa ir um mais além, é que vão aparecer, né, para mim, os elementos que eu posso estar observando de uma maneira mais apurada. E é bem interessante isso do escutar mais além, porque a gente também tem que estar sempre pensando se a gente está preparado para escutar o mais além, né? Não fazer prejulgamento, não trazer o nosso conceito do que é certo e errado, porque eu penso que motivações são N motivações, e o certo e errado, a gente precisa ter muito cuidado de não colocar o que a gente traz como certo e errado mesmo. Por isso a instrumentalização é extremamente importante, porque se você está bem instrumentado, se você estuda o tema e você não vai trazer a sua experiência diária, você não vai fazer prejulgamento daquele caso, não vai prejudicar aquela família. Então, ela vai ter o direito e vai se sentir à vontade de estar falando por que ela quer, né, uma adoção específica daquela criança, um perfil daquele jeito. Né? O próprio cadastro, ele já para mim, eu acho que ele já, quando ela preenche como ela quer aquele filho, ela já idealiza o filho pelo cadastro. E por ali já se pode trabalhar em coisas com aquela família, porque ele já é um indício do filho idealizado que ele quer. Uma outra coisa que eu estava pensando depois do que você disse, né, desse preenchimento desse cadastro, que às vezes também eu fico imaginando, por exemplo, de experiência de ouvir em alguns lugares do Brasil, esses formulários que são preenchidos, que as pessoas às vezes colocam preferência, né? Que é a preferência, qual a criança que você prefere. Então, eu tenho conhecimento de alguns cadastros que são formulários que são colocados pelo próprio judiciário, em que a pessoa pode escolher se quer criança com traço negroide, com cabelo liso, com cabelo crespo, com lábio grosso, com lábio fino, né? Então, ao próprio judiciário coloca, o que eu costumo dizer, uma espécie de self-service, né? Em que você vai marcar as preferências fenotípicas e aí vai num reiteramento, né, do desejo alienado do sujeito. Se eu digo, olha, o que é que você quer? Criança com traço negroide, significa que eu tenho para oferecer. Né? E, de alguma forma, sem nenhuma reflexão. Então, o espaço para ouvir o que o sujeito está colocando em função do corpo idealizado ou não é outra história. Agora, a gente oferecer na bandeja essas opções é que eu acho que é esquisito. Eu acho que é muito complicado. E eu coloco, o judiciário oferece porque é demandado ou é demandado porque é oferecido? Eu acho que você fala, digamos, você traz na sua fala uma palavra mágica, entre aspas, não biomágica, mas que tem a ver com a rejeição. Então, quer dizer, acho que a gente não poderia estender muito se fosse falar sobre as questões do cadastro, mas, basicamente, quer dizer, cada uma das perguntas que estão no cadastro, e isso eu faço muitas vezes com o pessoal, uns acompanhamentos e dinâmicas nesse sentido, mas é no sentido de poder entender o que é que cada uma daquelas perguntas pode oferecer no mais além, no para além do sim ou não, do se é branco, se é negro, porque cada uma daquelas perguntas pode me dar, né, elementos a mais para eu compreender quem é aquela pessoa que está diante de mim, o que é que ela deseja, o que é que ela quer. Desde pensar que qualquer resposta passa a ser, mais que tudo, significativa, se ela está nos seus extremos. Então, rapidamente, quer dizer, se para ser um filho para todo mundo, quer dizer, ela vem de aspirações, digamos, do narcisismo.
narcisismo, seja biológico, seja adotivo. Eu quero uma transcendência, eu quero alguém que possa minimamente se parecer comigo, que eu possa me identificar, enfim, ele está dentro de um campo conceitual que, para a gente, psicanalista, está dentro das questões narcísicas. Agora, esse narcisismo, se ele está muito rigidamente estabelecido, e aí no detalhamento e na rigidez com que eu quero aquela criança, em termos dos traços físicos, por exemplo, e também do outro lado, se eu não faço preferência nenhuma, para mim tanto faz, quer dizer, só isso já é, né, uma observação importante, né, para eu ver o que é que está acontecendo em termos do desejo daquela pessoa que está fazendo uma demanda aí por um filho, enfim. Então, isso são, parece que nuances, mas que se traduzem, assim, são extremamente importantes e são, né, espécie de caminhos que a gente pode seguir dentro dessa perspectiva, né, assim, de buscar essas motivações, de poder compreender o sentido que elas têm dentro de um campo, né, dessa escuta sem pré-julgamento, sem os julgamentos propriamente. Tá? Então, vamos seguir um pouco mais aqui na avaliação. Vocês têm outras questões para apresentar do Gá? Tem uma outra questão que a gente comentou, que é um pouco em relação ao preconceito dela em relação à família biológica das crianças. Aquele mito, aquela coisa em relação à hereditariedade, né? Ela fala do pai, que não era bom que se cheire. Então, assim, ela não espera nada, né, diferente dessas crianças, né? E nem acredita que possa fazer, né? Tem uma outra questão também que a gente colocou em relação a uma série de preconceitos relacionados, ideias distorcidas que ela tinha em relação à adoção, né? Então, ela mesma em algum momento diz que ela podia dar ouro para o filho, que ele ia preferir a mãe biológica. A dificuldade dela também de se colocar no lugar de mãe. E ela sempre fazendo referência a essa mãe biológica. Essa, sim, é a privilegiada, né, para o filho. Então, isso é uma coisa também que chamou bastante atenção, que está relacionada também com a questão da motivação mesmo, né? Que, assim, a dificuldade dela de se colocar no lugar de mãe, né? Diretamente relacionada à questão da motivação dela. Que primeiro aparece essa questão de querer ajudar uma criança, depois aparece a questão de suprir o desejo, né? O vazio que o marido colocava em relação àquele filho que não estava com ele, né, que ele queria que tivesse. E aí, quando esse filho aparece, perde um pouco o sentido para eles, né, a questão dos outros dois que eles tinham adotado, e aí coincide com o acirramento dos conflitos com essas duas crianças, né? Então, como as coisas estão relacionadas. Muito bom. Eu acho que essa é uma lembrança importantíssima em relação às origens, os conflitos ou dificuldade com a problemática daquilo que ela, com os conceitos ou pré-conceitos em relação a essa origem tida como desvalida, né, que eu utilizo, porque para alguém que quer ajudar crianças, né, as crianças precisam, num primeiro momento, ter uma necessidade muito grande, vir de uma origem muito empobrecida. Tá? E vai nos contando, né, quer dizer, então é em relação à origem daquela criança que, no meu modo de ver, pega uma carona, né, naquilo que se carrega em termos de valores pessoais em relação ao que é bom e ao que é ruim. O bom seria, talvez, aí, como teve desdobramento dentro desse caso, o bom é a origem biológica. O bom é o sangue que é da minha carga genética, da minha família, né?
Então, a gente vê, e isso a gente acaba encontrando com uma certa frequência em outros casos, né? E um pouco de vocês também traz essa situação, que o que é bom é aquilo que eu gero e que eu produzo, né? Até ela faz uma fala, desculpa, faz uma fala que fala das diferenças. Ela coloca assim, os meus filhos, eu só olhava, eles já obedeciam, e esses não, né? Se referindo de onde eles vêm. Então, é complicado, se ela já faz a diferença. E outra, a gente tem que relevar a história que antecede, né, a essa chegada na casa. E isso ela não colocava. Só de olhar, meus filhos obedecem, esses não. Então, isso vai dando para a gente assim, uma percepção de que a maneira como os adotantes vão ver, avaliar, sentir, como valorizam, como desqualificam a questão das origens da criança, quer dizer, vai permear um tanto dessa relação com ele, né? Aqui tem uma questão com a origem dela, que eu vou contar no final, para não perder a graça. Porque o que é? Quer dizer, eu acho que a gente está afirmado dentro da sustentação que nós estamos num campo de compreensão das questões, né? Então, nesse sentido, você faz assim, bom, não fica claro o que aparece antes dessas crianças chegarem, no momento anterior. E eu, no final aqui da discussão desse caso, eu vou contar o que é que aparece antes na vida da Betina. Acho que vocês estão curiosos. Calou todo mundo. Primeiro eu quero amarrar um pouco. Isso aqui alguém tem mais comentários? Né? O que nós estamos aqui nesse primeiro momento nosso? Nós estamos atrás dos tais elementos, né, que eu fui detectando enquanto elementos que vão perpassando, digamos, vários casos, né, de devolução, que tem a ver com o que a gente acaba falando assim, de fatores, de elementos, de situações de risco, daquilo que nos aponta para os riscos. A importância disso é de que, como toda pesquisa, quer dizer, a gente vê, e pesquisa em psicanálise principalmente, a gente estuda aquilo que não dá certo para ver como é que poderia ser pensado para ser viável, enfim, para dar certo. Então, a partir das situações ligadas à devolução, eu levantei, elenquei alguns fatores que iam passando, né, entre todas as situações observadas, para poder nos servir para pensar no antes, né? Por quê? Eu acabei observando que aquilo que aparece lá na frente, de certa forma, já está aqui no momento anterior. Por isso que essa é digamos, a ajuda que a gente pode ter. Então, nós estamos atrás desses fatores de risco, né? Que é aquilo que a gente deve poder observar durante o processo de adoção. Então, a Betina, né, todos vocês vão concordar, já falaram sobre isso, que já vai de cara apresentando, né, quer dizer, as motivações. Motivações, eu utilizo a palavra já para entender que está no mais além dos motivos aparentes, que são aqueles mais racionais, mais superficiais, eu quero adotar, sei lá, né, que não sustentam, na verdade, muitas vezes, a continuidade da relação. Motivações é aquilo que está por trás. Então, aquele meu sujeito de Quito, ele queria